Neste vídeo nós vamos explicar como se trabalhar com os cálculos de quantidade de calor, né? Nós temos então um recipiente com 50 gramas de gelo, água no estado sólido, que está a menos 20 graus Celsius e que vai ser aquecido até 40 graus Celsius. Para nós entendermos melhor o que acontece nessa situação, vamos elaborar um gráfico mostrando todo o nosso problema. Então, no eixo XY, né, nós vamos ter na vertical a temperatura, certo? A temperatura máxima 40 graus e parte de menos 20 graus Celsius, né? E agora eu vou fazer um gráfico onde que mostra a parte do gelo a menos 20 graus Celsius chegando a 0 graus. Aí a parte onde que o gelo a 0 graus derrete e se transforma em líquido a 0 graus. E esse líquido a 0 graus chega no estado líquido a 40 graus Celsius. Nós temos três situações bem distintas, né? A quantidade de calor que eu tenho aqui se chama calor específico, porque está aumentando a temperatura, ou seja, ocorre modificação da temperatura. Já nesta parte aqui, a quantidade de calor que eu tenho, eu chamo de calor latente, porque não existe variação de temperatura quando o gelo se transforma em líquido a 0 graus. E essa parte final, voltamos ao calor específico. Pois eu tenho líquido a 0 graus que chega a líquido a 40 graus Celsius. Calor latente é igual a massa de gelo que eu tenho vezes o coeficiente do calor latente. O calor específico é igual à massa sólida do gelo, que vai chegar a 0 graus, ou da massa de líquido, de 0 graus, que vai chegar a 40 graus, vezes o coeficiente da água, do calor específico, vezes a variação da temperatura. E aqui eu tenho o meu ΔT. ΔT. Qual o próximo passo a fazer? Bom, substituir essas fórmulas. Ou seja, eu vou ter que pegar o calor específico e calcular ele nesta fase inicial aqui, certo? Vou ter que pegar o calor latente, calcular ele neste segundo momento, onde que o gelo está se transformando em líquido, sem variação de temperatura. E novamente vou utilizar a fórmula do calor específico para calcular o calor específico nesta parte final, onde que o líquido chega a 40 graus. Então, nós temos no primeiro momento o gelo, 50 gramas de gelo a menos 20 graus. Este gelo vai ter que ser transformado em um sólido a 0 graus. Então, de um sólido com 20 graus negativo, eu tenho que transformar num sólido com 0 graus. 50 gramas de água no estado sólido a menos 20 graus Celsius vai ter que se transformar, ou seja, vai ter que receber energia para que se torne 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Então aqui vai ser acrescentado uma certa quantidade de calor específico.
cujo coeficiente C do gelo é 0,5 caloria-gramas graus Celsius. Então, nós vamos ter para calor total, que todo esse problema recebeu, a seguinte situação. A quantidade de calor total vai ser igual à quantidade de calor do gelo que ele recebeu para aumentar de menos 20 graus Celsius e chegar a 0 graus Celsius, calor específico, mais a quantidade de calor latente, que é esta fase aqui, onde que o gelo a 0 graus se transforma em líquido a 0 graus, o líquido a 0 graus se transforma em líquido a 40 graus. Então a situação que nós temos, o problema matemático que nós temos é este. Continuando com nossa ilustração aqui, no final nós teremos 50 gramas de líquido a 40 graus Celsius. Está faltando a nossa parte intermediária aqui, que é o líquido a 0 graus. Então nós temos o seguinte: 50 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius recebeu uma quantidade de energia que chegou a 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius, que recebeu uma certa quantidade de energia aqui, essa quantidade de energia é o calor latente, para transformar 50 gramas de gelo a 0 graus em 50 gramas de líquido a 0 graus. E no terceiro momento, nós voltamos ao calor específico, onde que 50 gramas de líquido a 0 graus tem que receber uma certa quantidade de energia para se transformar em 50 gramas de líquido a 40 graus. Certo? Matematicamente, o problema é este aqui. Eu tenho que calcular 3 medidas de quantidade de energia. Matematicamente, o nosso problema é este aqui. Simbolicamente, seria isso aqui. Então, eu tenho um cubo de gelo de 50 gramas a menos 20 graus, que se transformou num cubo de gelo a 0 graus. Ou seja, ele recebeu energia, aumentou a temperatura. Aí, ele continuou recebendo energia. Ele não mudou a temperatura, mas mudou o estado da matéria, de sólido passou para líquido. Isso é importante observar, que não teve uma mudança de temperatura, variação de temperatura, simplesmente mudança de estado, a agregação das moléculas que modificou. A energia cinética das moléculas modificou. As moléculas em estado líquido têm mais energia, porém não ocorreu mudança de temperatura. E depois 50 gramas de líquido a 0 graus, que recebeu energia de líquido a 40 graus, ou seja, acelerou as moléculas, né, com mais energia cinética. Vamos ao cálculo. O cálculo matemático, então, com este formato, vai ficar da seguinte maneira. Substituindo, né? A quantidade de calor total é igual à massa do gelo vezes o coeficiente do gelo, que nós temos 0,5 caloria-gramas, vezes a variação da temperatura, que é de menos 20 a 0 graus, mais a massa do gelo a 0 graus, que é 50 gramas, vezes o L, que é o nosso coeficiente aqui. No caso, o L, esse aqui é o nosso coeficiente de fusão, né? Não tem graus Celsius porque não ocorre a variação de temperatura, que vai agir nesta parte aqui. E por fim, a massa de 50 gramas de água, vezes o coeficiente da água, vezes a temperatura da água. A temperatura da água, a variação da temperatura da água, no caso, é os nossos 40 graus aqui. E o coeficiente da água é 1, que seria então o coeficiente da água 1. Substituindo esses valores na fórmula, ela vai ficar da seguinte maneira. Substituindo nossa fórmula aqui,
nós temos, na primeira parte, 50 gramas de gelo, que multiplica pelo coeficiente do calor específico do gelo, ou seja, 0,5 caloria para cada grama de gelo que eu preciso. Preciso de 0,5 caloria para cada grama de gelo e ficar mais próximo do zero, ou seja, para aumentar 1 grau, multiplicar 1 grau. A temperatura final é 0, a inicial é menos 20. A segunda parte do cálculo vai ficar então 50 gramas de gelo a 0 graus, que multiplica 80 calorias grama. Para cada grama de gelo eu preciso de 80 calorias para transformar esse gelo em líquido, ou seja, para desorganizar as moléculas que estão no estado sólido e rearranjar elas no estado líquido, com mais energia cinética. E no terceiro momento eu tenho 50 gramas de líquido, com o coeficiente de 1 caloria grama, grau Celsius, vai chegar a 40 graus Celsius partindo do 0 grau. Ou seja, a temperatura inicial 0 e final 40 graus Celsius. Assim está a fórmula, substituindo pelos valores que eu tenho nesse problema. Continuando, cada parte dessas foi calculada em separado e apresentada aqui embaixo. Vocês vão ver então que o gelo precisa somente 500 calorias para sair de menos 20 graus Celsius e chegar a 0,20 graus Celsius. Já o gelo a 0 graus para ficar líquido a 0 graus tem que reestruturar as moléculas, precisa muita energia para romper a estrutura sólida e transformar numa estrutura líquida e acelerar essas moléculas, precisa muita energia cinética, né? Essa energia cinética surge nas moléculas através do calor, ou seja, injetando 40 mil calorias nas 50 gramas de gelo, que se transforma em 50 gramas de líquido. E posteriormente eu tenho 50 gramas de líquido a 0 graus, que chega a 40 graus, recebendo 2.000 calorias. O somatório disso tudo aqui é a quantidade de calor que eu preciso para transformar 50 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em 50 gramas de líquido a 40 graus Celsius. E assim nós encerramos o nosso problema, o nosso cálculo aqui, né? Desse probleminha fictício.